Pois é, o advogado tem que respeitar a parte, mas tem que ser o primeiro, né, juiz da causa, saber se realmente tem ou não direito, se é possível ou não propor ação. Aproveitando esse gancho, ministro, eu sei que o tempo do ministro está exímio, mas eu não posso deixar de fazer mais duas perguntas. Ministro, essa questão da informatização, hoje a gente verifica, né, processos que são digitalizados, os tribunais às vezes recorrem à situação que não tem condição de receber esses processos digitalizados, preferem papel, e hoje o Supremo tem tomado a postura de receber algumas petições de forma digital. Isso acho que não tem mais volta, né, ministro? A informatização, escaneamento de processos, digitalização dos números, né? Sem isso, Vossa Excelência não consegue julgar a demanda excessiva de processos. Olha, a modernidade é bem-vinda. Os avanços tecnológicos devem ser observados também na órbita do judiciário. Agora, não pode a informática implicar um empecilho a que se ajuize uma ação, a que se peticione. Nós temos longínquos lugares no país em que o advogado não conta em si com um computador para praticar um ato de forma célere, é verdade, e, portanto, nós teremos que chegar ao meio termo, admitir a continuidade do sistema pretérito. Não me imagino, por exemplo, deixando de ler um livro. E não podemos, evidentemente, generalizar a ponto de não querermos mais nos defrontar com papéis. O papel, ele resulta em documentação, e a documentação é importante para a segurança das partes. Ministro, o senhor, como tantos anos aqui no Supremo, trabalhando de forma digna, enaltecendo o Supremo Tribunal Federal, antigamente o senhor sempre se posicionado no voto na questão da liberdade, né? A lei foi mudada, e hoje o que a gente verifica ainda essa discussão na questão da liberdade, na questão da lei de entorpecente. O senhor sempre se posicionou lá atrás, nas questões contrárias, divergentes aos seus colegas, e no passar dos anos, eu acho que o seu voto foi sendo entendido, tanto é que a lei de entorpecente foi alterada, quer dizer, a sociedade foi se acomodando. É claro que a população preza e quer a justiça, quer a prisão, mas o senhor, como guardião da Constituição Federal, pode fazer um esclarecimento melhor à população que tenta entender por que às vezes a polícia prende e o judiciário solta. E eu sei que o senhor tem bastante embasamento para esclarecer ao telespectador. Primeiro, a polícia somente prende de forma muito provisória. Ela tem que comunicar ao Estado juiz a custódia de um envolvido em episódio glosado penalmente. Quem prende, na verdade, é o judiciário. Segundo, nós não podemos inverter valores. A regra é apurar-se para depois prender-se, depois da culpa formada, e não prender-se para depois se apurar, porque é nefasto manter-se na cadeia um inocente. Agora, a conciliação é que depende do caso concreto e também da formação humanística do julgador. Claro que nós não podemos abandonar a Constituição Federal, abandonar a legislação de regência para adotar um critério de plantão, mas podemos interpretar a Constituição e também as leis ordinárias visando alcançar a almejada justiça. Que oxalá assim o seja. Ministro, uma última pergunta para atender a classe dos advogados. É tão difícil, né, a gente conseguir umas férias. É claro que o profissional trabalha de forma liberal, poucos advogados ou alguns trabalham de forma, né, vinculada a uma empresa, enfim, de uma forma de organização governamental. Mas o que a gente verifica é essa divergência de recesso, de prazo. O senhor acha que isso, sendo unificado, os advogados clamam aí por um prazo maior para suas férias, advogados, como o senhor bem disse, que é a maioria, que tem escritórios pequenos, né, diferentes dos grandes, que conseguem conciliar as suas férias com os demais colegas. Como é que o senhor vê essa posição de efetivamente começar a conciliar entre as férias, né, do judiciário, da parte federal, que são tão divergentes, isso acaba ocasionando maior tempo para a demanda dos processos, não é, ministro? Um anseio procedente da classe dos advogados. Não se pode, ano a ano, trabalhar de sol a sol. O descanso é indispensável ao refazimento das forças, a que se recupere energias perdidas. Nós devemos ter, e isso está sendo debatido no momento, o recesso judiciário, em que o profissional da advocacia, o profissional liberal, possa
gozar de um salutar descanso. Ministro, só para finalizar, agradecendo a sua entrevista, esse ano o senhor está trabalhando mais feliz com a questão do Flamengo? O senhor ajuda? O seu lazer é efetivamente, a gente verifica entre as fotos pessoais do ministro algumas fotos do Flamengo. O seu lazer é assistir o seu time do coração? É o meu time do coração. E quando perguntam se eu tenho um anseio político, eu digo sempre, aposentado, ser presidente do Flamengo. Oxalá seja louvado. Obrigado, ministro. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma, pela sua lisura e pelo carinho que o senhor sempre atende os estudantes, os programas de TV e com certeza cumprindo o seu papel de ministro, sabendo que aquela cadeira que o senhor senta no Supremo é de muita importância e a sociedade efetivamente hoje olha melhor ao Supremo, até porque é televisionado e as pessoas começam a entender como funcionam os julgamentos. Tenham-me como um servidor dos meus semelhantes, e nada gratifica mais o homem do que servir e também um arauto da liberdade de expressão. A transparência deve ser a tônica no serviço público. Somente assim poderá haver o acompanhamento pelos contribuintes e a mudança esperada de rumo, ocupando o servidor o cargo, não para servir do cargo, mas para servir a comunidade. É assim que eu penso também, ministro. Quem tem o conhecimento tem que dar um pouco mais de si para a sociedade carente e uma sociedade que sofre. A gente verifica o Haiti, eu sei que o Supremo tem feito campanhas até para divulgar isso, né? A Caixa Econômica fazendo campanhas, mas na sociedade brasileira também temos pessoas carentes, precisam da justiça, precisam do Supremo, precisam de Vossa Excelência. Obrigado pela entrevista, ministro. Que haja o resgate desse predicado que está um pouco em desuso, que é a solidariedade. Nós devemos olhar para o próximo e almejar o bem-estar do próximo. Obrigado, ministro. Programa especialíssimo, Direito e Cidadania, diretamente do Supremo Tribunal Federal.